Que a gente vai conversar agora com a psicóloga Renata Santos, presidente do Conselho da Organização Médicos Sem Fronteiras no Brasil, e vai contar um pouco sobre o trabalho que está sendo feito pela organização e pelos profissionais da saúde que atuam em Gaza. E, professora também, Renata, muito boa tarde, seja muito bem-vinda, já aparece aqui na tela comigo. Depois eu queria te ouvir também usando o seu background, a sua formação de psicóloga, de todos esses elementos que eu estava conversando aqui com a Priscila e com o Urian, que ajudam também a entender um pouco das psiques nacionais que se envolvem nesse conflito. Mas queria primeiro te ouvir do trabalho do Médicos Sem Fronteiras e do quanto tem sido desafiador para os profissionais de saúde conseguirem atuar nessa região. Mais uma vez, uma boa tarde, obrigado por estar conosco. Boa tarde, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco com você sobre a realidade que Médicos Sem Fronteiras tem testemunhado ao longo dessas semanas de intenso conflito na faixa de Gaza, onde nós atuamos na Palestina desde 1989. Médicos Sem Fronteiras é uma organização de ajuda humanitária independente, imparcial e neutra. Então, nós sempre testemunhamos e falamos sobre aquilo que nós vimos na nossa atuação médico-humanitário. E realmente, Yuri, eu posso afirmar a você, a todas as pessoas que estão nos acompanhando, assistindo aqui, tem sido momentos angustiantes. Nós temos, nossas equipes no local têm testemunhado cenas terríveis e as necessidades são gigantescas. Pois é, e aí queria te perguntar, eu inclusive lendo relatos, enfim, reportagens dos vários correspondentes que estão lá, do quanto a falta de suprimentos é preocupante, até situações extremas de falta de sedativos na hora de procedimentos cirúrgicos que normalmente precisariam manter as pessoas inconscientes e, se não, além de tudo, é uma sensação de dor muito terrível. Não sei o quanto que você tem de detalhes ali das maiores dificuldades que os profissionais têm enfrentado, seja a falta dos mínimos suprimentos de saúde, seja a própria situação do risco de ficarem sem fornecimento de energia elétrica para o funcionamento das unidades hospitalares. Essa é uma questão que tem trazido grande preocupação para todos nós, sobretudo para nossas equipes que estão atuando, ainda tentando minimamente prestar algum tipo de atenção médica. A gente tem visto os estoques de medicamentos, suprimentos médicos de modo geral, sendo reduzidos, escassos. A gente não tem conseguido obter o acesso a esses suprimentos porque a fronteira está fechada. A gente precisamente hoje, enviamos 20 toneladas de suprimentos médicos que seria o suficiente para atender a mais de 800 intervenções cirúrgicas, mas eles precisam ter acesso à faixa de Gaza e a gente pede urgentemente que haja um cessar-fogo que permita que esse cerco ele seja extinto e a gente consiga entrar com os suprimentos. Então, a gente tem ouvido relatos, por exemplo, um que foi muito, muito tocante, muito chocante também ao mesmo tempo, que ilustra bastante a situação cotidiana, constante que nós profissionais médicos de saúde têm enfrentado. Foi o relato de um colega nosso, cirurgião, que teve que performar uma cirurgia, uma amputação de uma criança, do pé de uma criança, e sem a anestesia suficiente para isso, no chão do hospital. Foi a forma que conseguiu fazer, e a família, a mãe e a irmã presenciando. A irmã dele, de 13 anos, ela ia também ser submetida a uma cirurgia logo após a dele, e ela testemunhando tudo aquilo. Então, uma situação indescritível. É chocante poder ter que compartilhar esses relatos que são fortes, mas a gente precisa chamar a atenção para a situação que a gente tem, nossos profissionais têm testemunhado e que as pessoas em Gaza têm sofrido cotidianamente, e cada vez mais a gente tem notado uma necessidade urgente de que o acesso a esses suprimentos médicos, que são vitais. A gente está falando de pacientes que dependem da eletricidade, por exemplo, do combustível que garante a eletricidade, que estão em incubadoras, são bebês recém-nascidos que estão em incubadoras, são pacientes que estão em UTI, que dependem de aparelhos para sobreviver. Então, é uma situação realmente catastrófica, uma situação desumanizante. Não, é terrível esse relato que você nos faz, Renata, e como você disse, é muito difícil de ouvir, mas ao mesmo tempo é muito necessário que seja dito
o que está acontecendo. E é claro que esse tipo de situação, você estava falando, imaginar a situação de uma menina de 13 anos vendo o seu irmão mais novo passando por isso e ela própria tendo que ser submetida depois a algum procedimento que também lhe causaria muita dor. O quanto que isso tem de impacto, seja na saúde mental dessas pessoas que vivem essa situação, mas o quanto os próprios profissionais de saúde que atuam nessas condições também precisam ter os seus cuidados para dar conta desse desafio neste momento e conseguirem depois regressar, serem substituídos e conseguirem ter um mínimo de paz depois de enfrentar uma situação tão difícil. É muito difícil, é uma situação realmente que demanda muito investimento emocional e nos afeta muito. A gente aqui, a uma certa distância, na segurança do nosso lar, a gente sente-se tocado com os relatos que nos chegam. Imagino vocês, jornalistas, também, de certa forma, estão na linha de frente e têm que lidar também com relatos muito brutais sobre toda essa situação. Não é fácil. Imagine as pessoas que estão... Esse é o seu dia a dia, esse tornou o seu cotidiano. Então, se torna ainda mais desafiador e ainda mais... difícil e impacto físico, a gente vê nitidamente, o impacto emocional a gente está ainda para avaliar. O que a gente sabe nesses anos todos trabalhando em situações críticas, em contextos de emergência, é que esse impacto emocional, ele pode a princípio não ser tão visível, mas ele cobra, ele tem o seu preço, ele cobra algo dos profissionais que estão ali na linha de frente, que nesse primeiro momento, até por uma medida protetiva, o sofrimento emocional ele é colocado muitas vezes em segundo plano, e também para a população que vivencia essas situações críticas, pacientes, população de modo geral, mas em algum momento, cedo ou tarde, essa necessidade de cuidado, né, do sofrimento emocional, ela aparece. Ô, Renata, antes de me despedir, muito rapidamente, queria te ouvir um pouco do que a gente estava conversando sobre com a Priscila Yazbek e Urian Fancelli, do quanto também esse espírito de discurso nacionalista dos líderes envolvidos direta ou indiretamente nesse conflito acaba tendo um impacto nesses profissionais. Como é que vocês que atuam nesses conflitos para atender a população civil, como é que quando se ouve ali nenhuma perspectiva de redução das tensões e dos conflitos diante de todos esses desafios, além do apelo da necessidade de um cessar-fogo, como é que vocês, enquanto organização internacional apartidária, tentam lidar com esses discursos que acabam botando mais pressão sobre a situação do conflito como um todo? Essa também é uma questão preocupante. A nossa organização, nós estamos para atender as pessoas que têm necessidades médicas, independentemente de qual partido e qual parte do conflito elas sejam. Nós estamos atuando em Gaza, oferecemos também, importante dizer isso, nós oferecemos também apoio ao governo de Israel desde o dia 7 de outubro, quando aconteceu o ataque em Israel, mas não foi necessário. O governo de Israel tem uma estrutura muito mais robusta de saúde, não foi necessário o nosso suporte. Estamos em Gaza atendendo necessidades, porque lá onde está a necessidade. Então, Médicos Sem Fronteiras, ela vai fazer a intervenção, ela vai fazer a atuação aonde for necessário em cuidados de saúde. Então, a gente não observa de onde que vem, o nosso mandato é atender as pessoas que necessitam de cuidados médicos, então, independentemente de qual parte elas sejam. O que nos preocupa é que haja essa falta, né, de acesso justamente às pessoas que mais precisam. Então, os civis, eles jamais deveriam ser um alvo em uma guerra, em um conflito. Instalações de saúde jamais deveriam ser alvo. É o que nós temos visto cotidianamente, e isso tem que parar, porque as pessoas que estão nessa guerra, elas precisam ser protegidas, e isso está muito bem dito e descrito no direito internacional humanitário. Renata, ainda você mencionou isso, do quanto o direito internacional prevê o acesso das pessoas ao mínimo de condições. Queria que você detalhasse um pouco mais para a gente quais são esses suprimentos, né? Os materiais que mais faltam ali das necessidades mais básicas para a atuação do Médicos Sem Fronteiras e o que é possível se fazer diante disso e como os profissionais lidam com essa falta dos materiais de primeira necessidade para o atendimento médico.
A gente está falando a começar pelo mais básico do básico, que é a água potável. Não se tem água potável, acesso garantido, seguro à água potável na região. Analgésicos, anestésicos, que são suprimentos essenciais para conduzir cirurgias, uma situação de conflitos, cirurgias de trauma, de reconstrução, de amputação, elas são previstas e a gente sabe que essa é uma necessidade importante. Dá para dizer para um paciente, colocar um paciente que está precisando de uma amputação ou um ferimento grave de guerra em uma fila de espera. Isso não existe, porque a vida dessa pessoa depende de uma intervenção cirúrgica rápida e imediata. A gente não está tendo acesso a esses materiais, a esses suprimentos médicos que possa garantir uma intervenção de qualidade, que possa assegurar um mínimo de dignidade de vida para essas pessoas. Renata Santos, psicóloga, presidente do Conselho da Organização Médicos Sem Fronteiras no Brasil. Eu agradeço demais as suas informações, o compartilhamento desses relatos tão dramáticos da situação e acho que a gente consegue cumprir aqui a nossa função de informar de forma, como você disse, equilibrada, neutra, apartidária, do drama que está sendo vivido por uma população muito grande nessa região do conflito. Te agradeço mais uma vez a disponibilidade de poder nos ajudar a informar a nossa audiência. Muito obrigado. Obrigada.